Seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André Cardoso, capelão aqui da Ubra Canoas. É um prazer ter você aqui, ter a sua companhia no Toque de Vida Debate. Antes de chamar o nosso entrevistado de hoje, convido você a nos seguir nas redes sociais. O endereço é Ubra Pastoral. Ali nós publicamos diariamente conteúdos de fé e vida que certamente serão uma bênção para você. Além de se conectar com a gente, você pode também nos mandar sugestões de pauta que você gostaria de ver aqui no debate, além de poder também agendar, né, uma conversa, um pedido de oração com a nossa pastoral. E vamos então ao nosso tema de hoje, né? 1 ano de aniversário da Faculdade Luterana Concórdia. E para falar desse aniversário, dessa instituição tão importante, que agora tem o reconhecimento, né, do Ministério da Educação como curso de graduação, eu vou convidar o diretor, então, da faculdade, né, o professor e pastor Gerson Linden, que já é da casa, né, professor Linden? Seja muito bem-vindo, já esteve outras vezes aqui com a gente no debate, também já deu aula por muito tempo aqui na universidade. É um grande prazer receber você aqui para a gente falar desse aniversário aí da Faculdade de Teologia. Muito obrigado, pastor André. É um prazer enorme a gente poder estar novamente aí na universidade, mesmo que pela telinha, né? Como tu disseste, foram mais de 2 décadas, quase 3 décadas que eu atuei dentro da universidade, no curso de teologia, e é sempre uma alegria muito grande poder retornar a essa instituição tão querida para todos nós, né? E que tem sido uma bênção na vida de milhares e milhares de estudantes, funcionários e professores. E estamos aí para conversar um pouquinho, então, sobre este primeiro aniversário da Faculdade Luterana Concórdia. Professor Gerson, a bênção é nossa de ter você aqui, mas fala para a gente o que motivou, né, ou como começou, como surge, né, a Faculdade Luterana Concórdia. Começou, a rigor, por uma decisão da mantenedora, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que na sua Convenção Nacional de 2022 decidiu que gostaria de ter, em princípio, o curso de teologia do Seminário Concórdia com reconhecimento oficial pelo Ministério da Educação. Este ano, o Seminário Concórdia tem o seu 122º aniversário, 122 anos do seminário, né? E, ao longo de todo esse tempo, ele sempre foi uma instituição de ensino livre, né? Tanto na graduação, preparo de pastores para a igreja, diáconos, e também no mestrado em teologia, o mestrado livre em teologia. E com essa decisão, então, da Convenção Nacional da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, se começou todo um processo, então, de credenciamento da faculdade e, então, também a busca do reconhecimento futuro do curso de teologia. Por enquanto, o curso é um curso autorizado pelo MEC e, como nós sabemos, dentro da universidade passamos por isso em diversos momentos. Quando o curso chega ao final da sua primeira turma, ele, então, recebe a visita do MEC para o seu reconhecimento, que é o que nós deveríamos ter aí dentro de 1 ano e meio, 2 anos aí pela frente. Pastor Gerson, por que é importante para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil buscar o reconhecimento do seu curso de teologia depois de tanto tempo sendo um curso livre? É importante que a gente lembre aqui que, ao longo de 30 anos, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem desenvolvido um convênio de mútua cooperação com a UBRA, com a ELBRA, e parte deste convênio contempla também educação teológica. E, ao longo desse tempo, então, estudantes que buscavam o ministério pastoral na IELB estudaram na UBRA, no seu curso de teologia, e assim fizeram boa parte da sua formação acadêmica teológica, tendo uma complementação no Seminário Concórdia. No entanto, com a mudança do curso de teologia da UBRA para o EAD, o que é uma excelente oportunidade e que, como igreja, continuamos a incentivar os membros da igreja a cursarem, mas a Igreja Evangélica Luterana do Brasil julgou que seria importante ter um curso presencial de teologia. E isso tem uma série de questões que envolvem e que justificam essa busca.
Uma delas é que mais e mais pastores da IELB têm buscado pós-graduação, mestrado, doutorado em faculdades e universidades onde se exige, então, um curso reconhecido. Além disso, pastores da IELB têm sido requisitados também para atuar no exterior, seja no ministério pastoral, como também na educação teológica, em faculdades de teologia, em diversos lugares do mundo. E aí, novamente, é bastante importante que se tenha um curso reconhecido de teologia para atuar em todas essas áreas. Enfim, com 122 anos de experiência na educação teológica do Seminário Concórdia, a Igreja julgou que era tempo também agora de não apenas ter um reconhecimento da própria Igreja, também da Associação de Seminários Teológicos Brasileiros, mas também do Ministério da Educação, né, valorizando esse trabalho que vem sendo feito, então, há mais de um século. Acho importante também a gente pensar que é um passo, né, novo, né, na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas um passo importante até como testemunho de que nós estamos no mundo, apesar de não sermos do mundo, né, como diz o hino que a gente canta nos nossos cultos, né, porque a igreja tem sim o entendimento de que ela está aqui, né, para falar de Jesus, da salvação por graça, né, mas ao mesmo tempo me parece que é um gesto que abre, né, possibilidades até de diálogo acadêmico, né, com outras instituições de ensino que também buscam esse credenciamento, né? E me parece que é importante nesse sentido também, né, pastor Gerson? Não tem nem dúvida, pastor André, certamente. E até é bom a gente mencionar o seguinte, o primeiro curso da Faculdade Luterana Concórdia é o curso de teologia, esse foi o passo inicial, né, de aquilo que motivou também a criação da faculdade, mas sem dúvida nenhuma, além dessa interlocução no ambiente acadêmico, que a igreja quer ter por meio da faculdade, também há uma possibilidade muito grande de, num futuro próximo, podermos lançar outros cursos. Tá? E sempre dentro dessa missão que a própria igreja tem de ser uma voz confessional luterana, que promove, de fato, a obra salvadora de Deus, a obra redentora de Jesus Cristo, e que, desta forma, tem algo a oferecer, né, ao mundo, à sociedade, em termos de uma mensagem libertadora, de uma mensagem que traz esperança, que traz paz e que traz vida. E isso está na gênese e também, eu diria, no dia a dia da atividade da Faculdade Luterana Concórdia. Muito bom, né, pastor Gerson? E eu ia perguntar qual é a missão, né, da Faculdade Concórdia, mas me parece que você já nos trouxe essa perspectiva, a não ser que você queira ainda complementar alguma coisa sobre a missão da faculdade. Não, eu acho que é isso. E assim, a ideia que se tem é oferecer uma educação teológica, em princípio, né, pelo curso de teologia, que tenha um vínculo muito estreito com a confessionalidade luterana, ou seja, é um curso que se baseia nessa confessionalidade luterana, mas que quer ter, de fato, um diálogo muito claro com o contemporâneo. Essa faculdade Luterana Concórdia, ela quer discutir temas, e temas atuais, né, da sociedade, da igreja, da vida das pessoas, enfim. Né? Então, conectar esse aspecto da confessionalidade, que vem primeiramente da própria Escritura Sagrada e depois passa pela Reforma Luterana, e dialogar, então, com a sociedade, com o mundo em si, particularmente com o mundo acadêmico. E como é importante valorizar isso, e a sua fala, né, fortalece essa visão, né, pastor Gerson? Especialmente porque as confissões luteranas, a teologia luterana, ela não só é herdeira, como ela é transportadora, vamos dizer assim, traficante, né, no bom sentido da palavra, de traficar a maravilhosa mensagem do Evangelho para o século XXI. E quando a gente entende isso e vê a importância de a gente transportar, né, esse conteúdo que é a salvação por graça em Jesus, e a Faculdade Luterana Concórdia busca esse reconhecimento e busca abrir essa conexão com o contemporâneo, como você mesmo disse, a gente parece que está cada vez mais perto
de tornar a nossa missão de levar Cristo para todos, né, a nossa missão como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela mais factível, né, e me parece mais atualizada com aquilo que a gente vem vivendo, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? E assim, se a gente olha para a origem da reforma luterana, ela acontece dentro de uma universidade, lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha, dentro do ambiente acadêmico, portanto, em que se pretendia discutir com a sociedade questões muito fundamentais. Quem lê as obras de Martinho Lutero, por exemplo, vai notar que ele discute questões muito profundas para a vida humana, tanto aqui neste mundo como na eternidade, fundamentado na obra de Jesus Cristo, mas ele também discute questões da sua atualidade, questões da ética, por exemplo. Vários escritos de Martinho Lutero tratam sobre questões muito próprias do dia a dia da vida das pessoas. E aí a Faculdade Luterana Concórdia quer ir nessa mesma caminhada. Quer poder, a partir do texto bíblico, a partir da Escritura Sagrada, trazer reflexões importantes para a vida da igreja e a vida da sociedade. Agora, pastor Gerson, a gente está falando aí do curso de teologia e ele forma teólogo. Agora explica para quem está nos assistindo, que talvez não tem tanta familiaridade com esses termos, né, e não conhece assim, o que faz um teólogo. Explica para a gente o que é um teólogo. Talvez até, pastor André, seja interessante a gente começar pelo substantivo teologia, né? Um teólogo é aquele que estuda teologia. Se nós formos olhar etimologicamente, ou seja, a origem da palavra, teó vem de teós, a palavra Deus, e logia é um estudo. Então, se a gente fosse olhar apenas pela origem da palavra, seria o estudo de Deus, o estudo a respeito de Deus. E, de fato, isso, em grande parte, retrata o que é o dia a dia do teólogo. É refletir sobre a vida a partir de uma perspectiva divina e tendo como base a Escritura Sagrada. Então, o teólogo é aquele que se debruça sobre refletir, estudar, ensinar, proclamar, anunciar, enfim, uma perspectiva da vida humana a partir da perspectiva de Deus. Como é que Deus vê a nossa vida? O que Ele propõe para a nossa vida? O que Ele nos traz a partir da obra de Jesus Cristo? Qual é o futuro que Deus tem planejado para nós? Enfim, essas são reflexões importantes que um teólogo faz a partir da Escritura e que, a partir da sua formação, ele pretende levar adiante, né? Levar esta mensagem, esta visão de mundo, vamos colocar assim, né? Escriturística, para que isso traga também para as outras pessoas o alento na vida, a esperança, enfim, uma visão que é guiada pelo próprio Deus. Muito bem. Pastor Gerson, agora olhando para o mercado, né, para o mercado de trabalho, para as oportunidades que um teólogo tem de atuação, onde que o teólogo pode atuar, além da igreja? Basicamente, evidentemente, né, que o primeiro motivo da teologia é a formação de pessoas que atuam no contexto eclesiástico, né? Nesse sentido, pastores, né, ministros religiosos, diáconos, ou seja, aqueles que atuam em ofícios auxiliares ao ministério pastoral, também na docência de teologia, a docência, o ensino em faculdades, universidades, em cursos de teologia, também em cursos de outras áreas, como de filosofia, sociologia, enfim, e também uma atuação na própria sociedade e em instituições, né? É claro que a profissão do teólogo, como tal, ela está muito vinculada à atividade dentro da igreja cristã, dentro das igrejas, né? Eu estou falando aqui dentro de um contexto cristão, evidentemente, né? Então, dentro das igrejas, seja igrejas católicas, igrejas protestantes, né? E por isso o trabalho dele tem muito a ver com essa proclamação da palavra de Deus. Mas certamente outros caminhos se abrem em instituições que buscam uma orientação teológica, uma orientação cristã, que é o nosso caso, né, para o desenvolvimento de suas atividades. Como, por exemplo, em asilos, em orfanatos, em outras instituições que também promovem a vida e promovem o bem-estar de pessoas. Muito bem. Agora, para quem está nos assistindo, acho que é importante saber como é que faz para ingressar na Faculdade Luterana Concórdia, mas eu vou pedir para você
responder depois do nosso intervalo. A gente vai fazer uma breve pausa, em seguida a gente volta e o pastor Gerson vai explicar para a gente como é que faz para ingressar como aluno na Faculdade Luterana Concórdia. Rapidinho a gente já volta. O Toque de Vida Debate está de volta. Hoje estamos falando sobre o aniversário de 1 ano da Faculdade Luterana Concórdia. Estamos recebendo o diretor da faculdade, o professor Dr. Gerson Linden, que está nos explicando aí como é que funciona a faculdade, né, professor Gerson? E também falando sobre a importância do curso de teologia, de buscar o credenciamento, né, junto ao Ministério da Educação. E antes de encerrar o primeiro bloco, eu perguntei para você como que aquela pessoa que está nos assistindo agora, se ela quiser ingressar no curso, como é que ela faz? Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Naturalmente há o processo seletivo, por enquanto nós temos um ingresso anual, ele é feito no início do ano letivo, no início do ano, né, o início do ano civil, e é feito por intermédio então de uma prova, de um vestibular, cujas orientações estão todas dentro do site da própria faculdade, é muito fácil de encontrar, o www.faculdadeluteranaconcordia.com.br, onde então se encontram todas as diretrizes aí para o ingresso. Então, basicamente, pelo processo seletivo, que é comum, então, às universidades e faculdades em geral. Muito bem. Pastor Gerson, agora pensando aqui na teologia, no ensino da teologia, né, como você bem explicou, né, a origem da palavra, né, ligada ao estudo de Deus, né, a teologia. Uma dúvida que surge é se Jesus era um teólogo e se ele, de certa forma, se preocupou com o ensino, o estudo da teologia. Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Essa é uma excelente pergunta. Veja que se nós olharmos para os evangelhos, o que nós temos registrado, por exemplo, lá no Evangelho conforme Marcos, logo no início do seu ministério, quando Jesus começa a atuar, vamos dizer assim, oficialmente, né, a pregação dele, ela centraliza naquela palavra que ele traz: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus está aí, o reino de Deus está à mão. E essa proclamação de Jesus, ela vai ser acompanhada depois pelos apóstolos e pela igreja cristã. Né? Ora, ao dizer que o reino de Deus está aí, Jesus está fazendo teologia. Ele está refletindo sobre Deus e a sua obra no mundo. Então, de uma certa maneira, dá para a gente dizer, Jesus também é um teólogo, né? E, na verdade, é o maior de todos os teólogos, sem dúvida nenhuma, né? Porque ele não apenas fala na terceira pessoa sobre Deus, mas ele próprio, sendo o verdadeiro, eterno Filho de Deus, ele fala da obra que ele próprio realiza para a redenção da humanidade, né? Ele ensina aquilo que é a vontade de Deus para a humanidade. Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, ele é um teólogo. Além disso, Jesus também, em muitos momentos da sua trajetória visível, terrena aqui no mundo, ele utilizou de textos do Antigo Testamento, ou seja, a palavra de Deus que estava disponível naquele momento, e a partir desses textos ele traz mensagens para as pessoas que estão à sua volta. Nós temos, por exemplo, um dado momento depois da ressurreição de Jesus, em que ele está caminhando ao lado de 2 dos seus discípulos, que a princípio não o reconheciam, e então o texto bíblico lá do Evangelho de Lucas nos diz que Jesus começou a partir do Antigo Testamento, a partir da mensagem dos profetas, lembrar aqueles discípulos dele toda a obra que ele veio realizar aqui no mundo. Isso é basicamente aquilo que um teólogo realiza. A partir da palavra de Deus, ele articula essa mensagem de Deus para os seus contemporâneos. E o Jesus, pastor Gerson, ele se preocupou com a formação de teólogos, porque a gente sabe que ele, né, tinha seguidores, dentre esses seguidores tinham homens, tinham mulheres, e tinham também aqueles 12 que eram mais próximos dele. A gente poderia, de certa forma, pensar se Jesus se preocupou com a formação desses teólogos e como foi isso? Sem dúvida nenhuma, isso é muito bom que a gente reflita sobre isso. Veja que na época de Jesus, e mesmo muito tempo antes, né, era muito comum o chamado ensino peripatético. Né? Peripatético vem do verbo peripatel, que é caminhar, andar,
que era aquele ensino em que um mestre andava e os seus discípulos, seus alunos, o acompanhavam. É importante lembrar que a palavra discípulo, ela significa literalmente um aluno, alguém que está aprendendo. E foram 3 anos que Jesus caminhou com aqueles homens e os preparou. De fato, havia mais gente que o acompanhava. Num dado momento, se fala de 70 discípulos, né? E homens, mulheres, enfim. Né? Mas havia um grupo, de fato, esse grupo dos 12, que Jesus preparou de uma maneira bem especial e que vieram a ser chamados depois de apóstolos, né? Aqueles que iriam proclamar a palavra de Deus em todo o mundo, e inclusive esses apóstolos fariam aquilo que Jesus havia feito. Eles iriam preparar outros para que em localidades eles fossem ministros de Deus, na proclamação do evangelho, na administração dos sacramentos, em trazer a mensagem do perdão de Cristo para as pessoas. Então, sim, sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer que Jesus fundou a primeira faculdade de teologia cristã do mundo, se dá para a gente chamar assim, né? Mas, de fato, era um ensino que era reconhecido na época como uma forma usual de um mestre transmitir conhecimento e preparar pessoas dentro da sua própria área. Que bom, pastor Gerson, poder ouvir essa explicação. Tenho certeza que ela é muito esclarecedora para muita gente que está nos assistindo. E também chama a atenção, né, que os 12 que Jesus escolhe, eles eram homens. E a gente sabe que hoje a faculdade de teologia, ela não é restrita apenas aos homens, né? As mulheres também podem estudar teologia, pastor Gerson? Com certeza. Né? E no tempo que eu estive trabalhando dentro da UBRA, no curso de teologia, eu tive essa alegria muito grande de ter muitas moças e senhoras que estudaram teologia exatamente para atuarem nas suas igrejas. Né? E aqui a gente tem que diferenciar a teologia como tal, né? A teologia como um estudo acadêmico, da atuação no ministério pastoral, que cada igreja tem a sua liberdade para definir a forma. Né? A teologia prepara pessoas que refletem, são teólogos ou teólogas que refletem a partir da palavra de Deus sobre o caminho da vida. Tá? Então, nesse sentido, não há restrição nenhuma. Inclusive, a Faculdade Luterana Concórdia, como já disse, ela tem essa base confessional luterana, mas ela é aberta a pessoas de quaisquer denominações e mesmo, eventualmente, pessoas que não têm uma denominação definida. Né? Se o propósito principal, primeiro, é preparar ministros religiosos para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, este não é o único, né? Na verdade, a faculdade pretende também compartilhar com pessoas de outras visões teológicas aquilo que nós temos e consideramos importante para a vida. Então, sem dúvida nenhuma, são muito bem-vindos homens, mulheres, jovens, moços e moças para o estudo da teologia aqui na Faculdade Luterana Concórdia, assim como também sempre tem acontecido dentro do curso de teologia da UBRA. É importante você lembrar isso, né? Porque aqui na universidade realmente as mulheres, né, meninas, jovens que querem estudar teologia, o curso é aberto, então é importante saber que também a Faculdade Luterana Concórdia, que fica ali em São Leopoldo, né, a gente não falou isso, né, pastor Gerson? A Faculdade Luterana fica ali em São Leopoldo, né, quase na frente do Zoológico de Sapucaia do Sul. Então, se alguém tiver interesse em ir lá conhecer, também pode, né, pastor Gerson? Com certeza. A Faculdade Luterana Concórdia, ela está localizada no campus do Seminário Concórdia. Né? O Seminário Concórdia está nessa localidade já há mais de 40 anos, né? Neste campus, que fica junto à BR-116, né? Ali no limite entre o município de Sapucaia do Sul e São Leopoldo. E a faculdade também, então, tem a sua sede aqui neste mesmo campus. Né? E, naturalmente, que temos muito prazer em receber pessoas interessadas em conversar e também em pensar na possibilidade de estudar aqui na faculdade. Muito bem. Agora, professor Gerson, eu dei uma olhada lá no site da faculdade e me parece que estão previstas algumas ações aí comemorativas. O que vem pela frente aí para comemorar o aniversário da faculdade? Bom, nesta terça-feira, na próxima semana, que é a semana em que efetivamente nós lembramos do primeiro aniversário, nós teremos um evento aqui dentro do campus do Seminário Concórdia e da faculdade, em que, na verdade, nós iremos conjugar 2 eventos. Haverá aqui uma exposição alusiva ao início da missão luterana
que gerou, em última análise, a IELB. Essa missão luterana começou lá em 1900, portanto, são 125 anos da atuação da Igreja Luterana dos Estados Unidos aqui no Brasil, enviando missionários naquela época. Então, nós teremos aqui um evento em que teremos banners contando essa história e, paralelo a isso, vamos ter, então, também a comemoração pelo aniversário da faculdade. Além disso, temos um Mensageiro Luterano, que é a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Haverá também lá reportagens a respeito sobre este primeiro aniversário. Uma coisa importante que eu acho que a gente deve dizer, pastor André, e que a gente sempre viu isso dentro da universidade, dentro da UBRA, nós celebramos aniversário, nós ficamos felizes com datas como esta, mas, de fato, o trabalho acontece no dia a dia, né? E cada dia, na verdade, é um grande desafio, cada dia é uma grande oportunidade, cada dia é uma bênção que Deus nos possibilita estar atuando dentro da faculdade. Este ano ele é importante, ele é um marco, sem dúvida nenhuma, mas é o começo de um trabalho, né? Um trabalho que, para a UBRA, por exemplo, já está muito consolidado ao longo desses 30 anos de curso de teologia, mais de 30 anos, na verdade, né? E aqui nós estamos agora engatinhando, estamos iniciando, claro, com uma experiência de 122 anos do Seminário Concórdia, mas em termos de uma atividade acadêmica autorizada pelo Ministério da Educação, nós estamos ainda nos primórdios, né? Mas certamente muita coisa boa deverá vir pela frente, que merecerá também comemoração. Então dá para dizer que é uma comemoração de uma etapa nova, mas de um curso que já é bastante consolidado, né? Já tem bastante tempo de atuação aí no Brasil. Verdade, é verdade. Maravilha poder dizer isso. Pastor Gerson, agora, qual é o futuro do curso? Quais são os desejos, as expectativas? O que vem pela frente em termos de faculdade de teologia? Veja, como nós temos, por enquanto, apenas um curso, o curso de teologia na nossa faculdade, nós temos alguma coisa muito importante a pensar e trabalhar aí pela frente. Primeiramente, buscar o reconhecimento do curso, né? Como é sabido dentro da universidade, um curso ele é autorizado ao funcionamento e depois ele passa por um processo de reconhecimento. Nós tivemos uma avaliação muito positiva da parte do Ministério da Educação para o credenciamento da faculdade e a autorização do curso, e estamos antevendo, então, para daqui a 1 ano e meio, talvez 2, a visita novamente do MEC para o reconhecimento. Além disso, estamos desde já programando e oferecendo cursos de extensão para a comunidade em geral. Temos também eventos científicos que a faculdade já está lançando. Por exemplo, este ano mesmo, junto com o Seminário Concórdia, a faculdade lançou o 11º Simpósio Internacional de Estudos em Lutero. Já havia 10 simpósios desses promovidos pelo seminário. E também passou a promover agora o 1º Simpósio Internacional de História da Igreja. Além disso, a faculdade já tem um grupo de pesquisa trabalhando em história da igreja cristã, particularmente focalizando na igreja antiga, o que nós chamamos da patrística, os pais da igreja, e está publicando muito em breve a primeira edição da Revista de História da Igreja, com artigos de pesquisadores, artigos do próprio Simpósio Internacional e também deste grupo de pesquisa que está atuando. Além disso, claro, como toda faculdade, ela pretende muito em breve, assim que possível, também oferecer cursos na área de pós-graduação, lato sensu, especialização em teologia, e também, no futuro, a médio prazo, um mestrado em teologia. Isso tudo, então, pastor André, né, e aqueles que nos acompanham, dentro do curso de teologia. Mas também temos a ideia, o sonho, talvez dá para dizer assim, né, de no futuro termos outros cursos sendo oferecidos dentro de áreas que já temos experiência aqui dentro desse campus. Então, na área da música, por exemplo, né, nós temos cursos de música no seminário já há várias décadas, curso bem consolidado, né? Na área da educação, muito provavelmente, e, eventualmente, também cursos na área da tecnologia da informação, tendo em vista que aqui no campus nós temos um colégio que tem um curso técnico na área da tecnologia da informação, e temos, então, dentro aqui do nosso campus, um know-how nessa área. Mas, evidentemente que agora, no primeiro momento, o nosso foco é o curso de teologia e desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Muito bem. Pastor Gerson,
Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Nós desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para o curso, para a faculdade de teologia. Que Deus abençoe você e abençoe também você que está nos acompanhando. Se quiser mandar uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão aqui para o programa, ou até mesmo uma pergunta lá para o pastor Gerson, é só escrever para a gente. O endereço é Ubra Pastoral e nós vamos ter o maior prazer de entrar em contato com você. Desejo que Deus abençoe você, sua vida e sua casa e faça de você também uma bênção por onde andar. E até o nosso próximo debate. Tchau, tchau.